Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, galerinha, dando início aqui aos estudos, né, do terceiro trimestre aqui de 2021, nós vamos fazer o estudo do PET 3, tá? E aqui nós vamos dar início na semana 1, né, atividade da semana 1 do PET 3 de matemática, ok? Então, a nossa unidade temática é geometria, o objeto aqui de estudo, aqui de conhecimento é polígono regular. Aqui nós temos as habilidades, né? Interessante que você faça leitura. Vou pular essa parte para não ficar um vídeo muito extenso, né? O tema é polígono regular, né? O que é um polígono regular, galera? É todo polígono cuja medida de cada lado é sempre a mesma, né? Cada lado tem medidas iguais, são congruentes, tá? Mas é interessante também que você faça a leitura do texto aqui, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de polígonos, né? Triângulo equilátero, né? Triângulo regular, né? Um polígono regular porque os três lados têm a mesma medida. Quadrado, pentágono tem 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octógono 8 lados, eneágono 9 lados, decágono 10 lados, um decágono 11 lados, dodecágono 12 lados, pentadecágono 15 lados e o icosságono 20 lados, né? Aqui são exemplos de alguns polígonos regulares. O que significa isso? Que cada lado aqui do polígono tem a mesma medida. Então, pegar, por exemplo, aqui o hexágono. Se esse lado aqui tem 3 centímetros, os demais também vai ter 3 centímetros, tá? Por isso que eles são regulares. Para calcular a diagonal de um polígono, a gente usamos essa fórmula aqui, ó. N que multiplica n menos 3 dividido por 2, onde o n aqui representa o número de lados. Então, por exemplo, eu quero calcular a diagonal do decágono. Então, n aqui vai valer 12. Né? Vai ficar 12 que multiplica 12 menos 3 dividido por 2. Faz o cálculo, o valor o número que eu encontrar aqui vai ser o número de diagonais. Né? Em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Né, polígono aqui, independente de quantos lados ele tem, tá? E aqui aqui também está falando o texto, falando um pouquinho sobre o número áureo ou número de ouro, né, que é um número muito usado aqui na arquitetura, na geometria, enfim, é interessante que vocês façam a leitura para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Não vou me atentar à leitura aqui para não ficar um vídeo muito longo, mas é importante vocês saber um pouquinho aqui. Atividades. Questão de número 1. Você se lembra que no PET 2 do segundo bimestre de 2021 trabalhamos os ângulos internos de um polígono de 3 lados, denominado de triângulo, e um polígono de 4 lados, denominado de quadrilátero? Se n é o número de lados do polígono, a soma dos ângulos internos, SI, abreviado por SI. Então, o que significa SI? A soma dos ângulos internos. Pode ser determinado pela fórmula n menos 2 vezes 180. O n aqui é o número de lados. Então, se eu quero saber a medida, o número, qual que é a soma de todos os ângulos internos em um determinado polígono, eu vou pegar o número de lados, substituir aqui, o polígono tem 20 lados. Vou pegar 20 menos 2, 18 vezes 180. O resultado desse cálculo aqui vai ser o número a soma de todos os ângulos internos de um polígono, tá? Por exemplo, aqui, ó, no caso do triângulo, o n vai valer 3, ó. 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180, 180. Então, a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. De um quadrilátero, o n vai valer 4. Porque tem 4 lados. Então, 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360 graus. Ou seja, a soma dos 4 ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Observe a tabela abaixo em que cada um dos polígonos regulares, então se é regular porque cada lado tem a mesma medida, consequentemente os ângulos internos também vão ter a mesma medida. Né? Recebe nomes especiais. Complete a tabela com os nomes, números de lados iguais, se estiver pedindo, número de ângulos internos iguais, com a soma e medidas em graus, que é I, que é dos ângulos internos,
número de ângulos externos iguais, com a soma das medidas em graus do ângulo externo, que é o Ezinho aqui, e o número de diagonais de cada polígono regular. Então vamos lá. Número de lados iguais. É um polígono que tem 3 lados. Ele é chamado de quê? De triângulo. 3 lados, triângulo. Chamado de triângulo. Número de ângulos internos iguais. Tem 3 lados, 3 ângulos internos. A soma dos 3 ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Como o n aqui é 3, ó, 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. A medida em graus de cada ângulo interno. É só pegar 180 e dividir por 3. 180 dividido por 3, galera, vai dar 60 graus. Cada ângulo interno vai medir 60 graus. Número de ângulos externos também é 3. A soma em graus dos ângulos externos de qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Não preciso fazer cálculo. E a medida em graus de cada ângulo interno. Cada ângulo interno de um polígono, ele é complementar ao ângulo interno. Então, se o ângulo interno aqui mede 60, o que é complementar? Se você pegar o ângulo interno mais o ângulo externo, tem que dar 180 graus, que é o que a gente chama de ângulos complementares. Então, como esse ângulo aqui mede 60, o interno, o externo, cada ângulo externo vai medir 120 graus. Porque se eu pegar 120 mais 60, dá 180 graus. E o número de diagonais? Como que calcula as diagonais de um polígono? É n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. O n representa o número de lados. Então, como é um triângulo, o n vai valer 3. Então, vai ficar 3 menos 3, 0. 0 vezes 3, 0. Dividido por 2, 0. Ou seja, o triângulo, galera, ele é o único polígono que não tem diagonais. Porque a diagonal é um segmento de reta interno ao polígono que une um vértice ao outro vértice. No caso, no triângulo, não há como fazer isso. Então, ele não tem diagonal. Quadrado, ele tem 4 lados. Número de ângulos internos, 4. A soma dos ângulos internos. Olha, o n aqui vai valer 4. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360 graus. Como é um polígono regular, cada ângulo interno vai ser o quê? 360 dividido por 4, que vai dar 90 graus. Ângulos internos, externos, também são 4 ângulos externos. A soma dos 4 ângulos externos tem que medir quanto? 360 graus. Se aqui o ângulo interno mede 90 e a soma do ângulo interno com o ângulo externo tem que dar 180 graus, então cada ângulo externo vai medir 90 graus também. E o número de diagonais? O n vai valer 4. 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4, 4, dividido por 2, 2. Ou seja, o quadrado ele tem 2 diagonais. Muito bem. 5. Polígono que tem 5 lados. É o pentágono. Pentágono. Quantos ângulos internos? 5. A soma dos ângulos internos vai ser o quê? 5 menos 2, que dá 3. Se eu pegar 5 menos 2, dá 3. 3 vezes 180 vai dar 540 graus. Ou seja, a soma dos 5 ângulos internos de um pentágono mede 540 graus. A medida em graus de cada ângulo interno. Vou pegar 540 e dividir por 5. Se eu pegar 540 e dividir por 5, isso dá 108 graus. Ou seja, cada ângulo interno do pentágono mede 108 graus. Ele tem quantos ângulos externos? 5. A soma de todos esses 5 ângulos internos tem que dar quanto? 360 graus. Se eu pegar um ângulo interno mais um ângulo externo, tem que dar 180 graus. 180 menos 108 dá 72 graus. Ou seja, cada ângulo externo vai medir 72 graus. E o número de diagonais? Substitui aqui o n por 5. 5 e aqui também é 5. 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. Ou seja, o pentágono tem 5 diagonais.
hexágono, ele tem 6 lados, consequentemente tem 6 ângulos internos. E a soma das medidas dos 6 ângulos internos vai ser o quê? 6 menos 2, 4. 4 vezes 180 dá 720. Porque se ele tem 6 lados, ele tem o dobro de 3. Então, a soma dos ângulos internos vai ser o dobro de 180. Certo? Ok? Se eu pegar 180 vezes 2, só recapitulando, como ele tem 6 ângulos internos, porque ele tem 6 lados, né? Para descobrir a soma dos ângulos internos, eu vou pegar o n vai valer 6. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 dá 720. A medida de cada ângulo interno vai ser o quê? 720 dividido por 6. 720 dividido por 6, isso aqui vai dar 120 graus. Então, cada ângulo interno do hexágono vai medir 120 graus. Tem quantos ângulos internos? Externos? 6 também. A soma dos 6 ângulos externos tem que dar quanto? 360 graus. Cada ângulo externo vai medir quanto? Vai medir 60 graus. Por quê? Se eu pegar 120 mais 60, dá 180 graus. E o número de diagonais do hexágono? Então, vamos lá. A formulinha é n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Então, como é o hexágono, tem 6 lados. Ó. Então, aqui vai ficar 6, aqui 6. Ó. 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então, o número de diagonais do hexágono são 9 diagonais. 7 lados é o heptágono. Tem quantos ângulos internos? 7. A soma dos ângulos internos é o quê? 7 menos 2 vezes 180. Se eu pegar 7 menos 2, dá 5. E se eu pegar 5 vezes 180, vai dar 90 graus, ou 900 graus. Ou seja, a soma dos 7 ângulos internos de um heptágono é 900 graus. A medida de cada ângulo interno é 900 dividido por 7. Não dá uma divisão exata. Isso vai dar aproximadamente 128 graus, 128,6 graus, arredondando aqui para um valor mais próximo. Quantos ângulos internos? 7. A soma dos 7 ângulos internos, 360 graus. Cada ângulo interno vai medir aproximadamente 51,4 graus. Por quê? Se eu pegar 128,6 mais 51,4, vai dar 180 graus. E o número de diagonais? Então, aqui o n vai valer 7, porque é um heptágono. Então, vai ficar 7 e 7. 7 menos 3, isso aqui vai dar 4. Aí, se eu pegar 4 vezes 7, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, o número de diagonais de um heptágono são 14 diagonais. Eneágono, ele tem 9 lados. Quantos ângulos internos? 9. A soma dos ângulos internos vai ser o quê? 9 menos 2, que dá 7. E se eu pegar 7 vezes 180, isso vai me dar 1260 graus. Ou seja, a soma dos 9 ângulos internos de um eneágono dá um total de 1260 graus. A medida de cada ângulo vai ser o quê? 1260 dividido por 9. Isso dá 140 graus. Número de ângulos externos, 9. A soma desses 9 ângulos externos, 360 graus. A medida de cada ângulo externo vai medir 40 graus. Né? Se eu pegar 360 dividido por 9, dá 40. Ou
Se cada ângulo interno mede 40 e a soma de um ângulo interno com o ângulo externo tem que dar 180, está faltando 40. O número de diagonais. Então o n aqui ele vai valer 9. Porque é um neágono, tem 9 lados. Então vai ficar 9. Opa, 9 e 9. 9 menos 3 dá 6. 6 vezes 9, 54. 54 dividido por 2, 27 diagonais. Próximo aqui é o 8 lados, que é um octógono. Octógono. Né? Se a gente olhar aqui, nós temos aqui o nome dele, ó, octógono. Tem 8 lados, octógono, né? É uma figura geométrica plana que tem 8 lados, ou consequentemente, 8 ângulos internos. A soma dos 8 ângulos internos vai ficar 8 menos 2, 6. 6 vezes 180 dá 1080 graus. Cada ângulo interno vai ser o quê? 1080 dividido por 8. 1080 dividido por 8 vai dar 135 graus. Ou seja, cada ângulo interno vai medir 135 graus. E o número de ângulos externos também é 8. A soma dos 8 ângulos internos dá 360 graus. Cada ângulo interno vai medir 45 graus. Né? Se eu pegar 360 dividido por 8, dá 45. Ou 180 menos 135 dá 45. Número de diagonais. O n aqui ele vai valer 8. Então vai ficar o quê? Vai ficar 8. 8 menos 3, 5. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, 20 diagonais. Ou seja, um octógono tem 20 diagonais. Próximo aqui, vamos apagar aqui, é o decágono. Tem 10 lados. Consequentemente, 10 ângulos internos. Cada ângulo interno vai medir o quê? 10 menos 2 dá 8. 8 vezes 180 dá 1440 graus. Né? Então, a soma dos 10 ângulos internos de um decágono dá um total de 1440 graus. Cada ângulo interno vai ser o quê? 1440 dividido por 10, isso aqui vai dar 144 graus. Né? Número de ângulos externos também é 10. Cada ângulo externo, 360 graus. Cada ângulo interno, ele vai medir 36 graus. Porque se eu pegar 144 mais 36, 180. Número de diagonais. Então, n vai valer 10. Então, você vai ter 10, que multiplica 10 menos 3 dividido por 2. 10 menos 3 dá 7. 7 vezes 10, 70. 70 dividido por 2, 35 diagonais. Ok? Muito bem. Agora nós vamos aqui para a questão de número 2. Você já admirou a beleza que existe em um pentagrama? Que contém a estrela de 5 pontas, construída a partir das diagonais de um pentágono, e forma outras figuras, como por exemplo os triângulos e infinitos pentagramas? Quando Pitágoras descobriu que as proporções no pentagrama expressava a razão áurea, que é também conhecida como proporção áurea, ou número áureo, ou número de ouro, que equivale a um número irracional, ou seja, um número decimal infinito e não periódico, que é aproximadamente 1,6, né? Aqui 1,6, 18, assim por diante, mas aproximadamente 1,6, representado pela letra grega. Então os gregos, né, o Pitágoras, a comunidade Pitágoras, os pitagóricos, resolveram dar um nome a esse número irracional, chamou de Φ
que é uma letra do alfabeto grego, essa letrinha aqui, ó, φ. Então, o número áureo, o número φ, ele vale aproximadamente 1,6, arredondando aqui para uma casa decimal, né? Toda a comunidade pitagórica adotou o pentagrama como símbolo sagrado da Irmandade Pitagórica, né? O número de ouro está presente em diversas obras arquitetônicas, né? Como, por exemplo, a Pirâmide de Quéopas, que fica no Egito, musicais, né? A Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, né? Ou obras artísticas, por exemplo, a Mona Lisa, né? O quadro lá de Leonardo da Vinci, que ele tem as proporções áureas em relação entre o tronco e a cabeça. Então, se a gente pegar a medida do tronco lá da Mona Lisa e dividir pela cabeça, esse valor vai dar aproximadamente 1,6, que é o número de ouro. Agora é com você, estudante. Use os pontos destacados abaixo para unir os vértices de um pentagrama. Faça um colorido bem bonito a seu critério, né? E tire uma foto para enviar para o e-mail eliana.sicarte@gmail.com da professora Lili, colocando no assunto pentagrama, de escrever seu nome completo, né? Não esqueça de escrever seu nome completo. Aproveite para escrever na mensagem qual a escola que você estuda. Então você vai colocar o nome da escola, da nossa escola, e comentar se você está gostando de aprender as atividades do PET, né? Faz um texto lá bacana. Cuidado com o português. Então aqui tem um pentagrama, você vai unir esses camaradas aqui, ó. Quando você une aqui, você vai ter um pentágono regular, ok? Questão de número 3. Você conhece as leis de trânsito que servem para orientar todos os motoristas, tanto motoristas quanto pedestres? Observe as placas abaixo e identifique algumas figuras de natureza geométricas, ou seja, algumas figuras geométricas. Você acha importante essas placas? Todos os motoristas e os pedestres devem ter atenção e responsabilidade para aprender a sinalização dessas placas? O que você acha? Então aqui nós temos aqui, ó, parada obrigatória, dê a preferência, velocidade máxima permitida 80 km por hora, proibido estacionar, proibido parar e estacionar, que você pode parar por um curto espaço de tempo e aqui você não pode parar. Mão dupla, ida e volta, né? Pedestre andando pela esquerda, pedestre ande pela direita, semáforo, né, que são os sinais verde, amarelo e vermelho, curva à esquerda, curva acentuada à esquerda, veja que tem aqui diferença entre a inclinação, ó, o grau, trânsito de ciclista, trânsito de pedestres, crianças, área escolar, né, aquelas faixas lá próximas à escola, né, passagem sinalizada de escolares, né, tá vendo aqui, para atravessar crianças aqui próximo da escola, né, cruzamento de vias, encontro aqui de vias. Existe diferença no ângulo da curva à esquerda e curva acentuada à esquerda? Curva à esquerda e curva acentuada à esquerda. Tem alguma diferença aqui entre os ângulos? Está te fazendo uma pergunta. Aí você vai responder com suas palavras. Escreva no espaço abaixo os nomes das figuras de natureza geométricas que você identificou e faça uma reflexão sobre a real situação do trânsito na cidade onde você reside. Como que é o trânsito aí, ó, na cidade onde você reside, né? Escreva no espaço abaixo os nomes das figuras de natureza geométrica. Então o que a gente tem aqui, ó? Aqui, por exemplo, na placa do par, o que nós temos, ó? Essa figura tem quantos lados, ó? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui nós temos um octógono regular. Aqui nós temos um triângulo. Aqui, por exemplo, nós temos uma circunferência. Aqui nós temos, por exemplo, quadrilátero, enfim. E aí, essa é a atividade da semana 1, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida também vocês podem pausar o vídeo para acompanhar aqui a correção. E é isso, galera. Até a próxima atividade. Abraço. Cuidem-se. Tchau, tchau. Obrigadão.